E esse rapaz também mexia com coisas erradas, né? E eu já estava nessa vida. E ele mexia com roubo. E quando eu estava com ele, eu gostei muito dele, eu queria ele de qualquer jeito. Eu falei, não, eu quero esse homem. Esse homem eu quero. E quando a gente tá no mundo, a gente passa por cima de tudo, né? E quando eu engravidei dele, eu falei, não, vou engravidar pra segurar o homem. Mas não segura não, né, pastora? E aí eu engravidei dele. E quando eu engravidei dele, aí começou a minha luta. Porque esse homem começou a roubar, né? Ele já roubava. Então eu morava com ele, então ele saía às 5 horas da manhã. Ele roubava, pastor Esté, de 2 a 3 carros por dia. Meu Deus. A gente vivia do roubo. Vivia. E eu quero dizer assim que o diabo, ele dá. Ele dá mesmo, porque a gente comia no restaurante, a gente tinha empregada. Mas quando o diabo vem tirar, ele quer tirar até sua vida, né? Até sua alma. Porque eu lembro que quando ele foi preso a primeira vez, nós vivíamos nessa vida. E além dessa vida, a gente vendia drogas, né? E aí ele pegava aqueles carros, trocava por drogas e a gente vendia, e aquela perturbação dentro de casa. O tempo todo a pessoa, assim, a gente não dormia, né? Não tinha paz. Ainda que tinha dinheiro, mas não tinha paz. E eu lembro que a primeira vez que ele foi preso, como eu mexia, né? Já conhecia os trabalhos de macumba, e eu fiz um trabalho pro juiz, né? Coloquei o nome do juiz, é um trabalho, um centro de macumba. Em cima, eu falo assim, pastor Esté, quando Deus usar alguém dizer eu estou desfazendo obra de bruxaria, ele está desfazendo. Porque se eu não conheço esse juiz, não conhecia, né? Eu com certeza, se ele não era crente, alguma coisa aconteceu na vida dele, né? E eu fiz um trabalho para que ele liberasse esse meu companheiro. E eu lembro que quando ele foi solto muito rápido. E quando ele foi solto, ele ficou pior do que ele entrou. Então, primeira vez eu fiz o trabalho, ele saiu. Na segunda vez, a gente tinha um dinheirinho, eu fui lá, paguei o advogado, ele saiu. Resumindo, quando ele estava comigo, ele foi preso 22 vezes. Que vida, hein? Que vida. E ele não tinha vida, nem eu tinha vida, né? Porque eu tinha que estar ali no presídio visitando ele. E quem vai em presídio sabe que é uma humilhação muito grande. Né? A gente tem que se despir, tem espelho, nossa, é um constrangimento muito grande. E eu sempre ia, por quê? Porque agora eu estava sem ele, sem dinheiro, sem nada. Minha família, eu creio que quando é um processo de Deus, a minha família virou as costas. Então, quando é um processo de Deus, para Deus tratar na sua vida, não tem, ninguém interfere, né? E eu lembro que quantas das vezes eu passava fome com meus filhos. E quando eu ia no presídio, pastor Esté, eu ia e trazia as marmitas, era até aquelas de alumínio, do presídio para comer com os meus filhos. Que era 2 na época. Né? Então a gente passamos muita necessidade. E devido a essas necessidades, eu entrei em uma depressão. Né? Quando eu chegava na porta do presídio, eu já sentia mal. Né? Porque aquele processo de entrar, aquele processo todo. Eu lembro, pastora Esté, que tinha um negão que ele olhava assim, se ele não fosse com sua cara, ele mandava me pegar e levar você para o ML. Quantas vezes eu vi mulher sendo levada para ML? Por quê? Porque ele achava que tinha droga dentro delas. Meu Deus, tua humilhação era maior? Era muito maior. Então, ele olhava muito, assim, as mulheres. Então, se passasse, ele vê, se não gostasse da cara, levava. Já teve amiga minha que já ficou... Eles levaram pro ML, fizeram todo, não tinha nada. Mas largou ela lá na rodoviária, que ela não tinha nem dinheiro nem para voltar. Então, presídio, né, é algo... Quem tá me assistindo já sabe que é algo muito humilhante. Presídio, mãe que tem filho ali dentro, é muito humilhante. Mas eu creio que Deus, ele pode salvar, libertar e transformar, né? Para a glória de Deus. E eu entrei em uma depressão, né? Eu entrei na depressão e eu cheguei a pesar 32 quilos. Nossa. 32 quilos. Pastor, isso aqui é bem, bem altinho, né? Isso parecia que ia saltar. Não, 32 quilos é muito pouco. 32 quilos. Eu andei igual louca no meio da rua, pastor Esté. Eu não tomava banho. Eu não penteava meus cabelos. Eu cheguei no último grau da depressão que eu não conhecia nem meus filhos. Eu olhava para eles. Como é que você cuidava desses meninos com essa depressão? Então, minha mãe, de uma vez ou outra, né? A gente contava muito assim, ruim. Eu ficava dentro da casa da minha mãe, né? Morava lá. Mas eu lembro que nessa época eu morava um tempo num bar com a minha mãe. E depois a gente arrumou um barraquinho para morar. E aí eu morava com ele. Só que
a gente sabe que era perturbação mesmo diabólica, porque eu não lembrava, às vezes eu não lembrava dele, mas às vezes a mente estava, né, voltava em si. E eu ouvia vozes, eu via vultos, né, eu ouvia o diabo dizendo que ia me matar, eu sentia a sensação de morte, e eu saía no meio da rua e não sabia voltar, sabe, assim, aquela perturbação. O coração acelerava, que parecia que eu ia dar uma parada cardíaca. Eu chegava no hospital. Quantas das vezes a SAMU teve que ir em casa, lá na minha casa de madrugada, para me dar um calmante para mim dormir? E eu lembro que uma vez meu coração acelerou tanto, que eu fui pro hospital, cheguei lá, eles fizeram todo o exame, não deu nada. Não deu nada, pastora Esther. E aí foi aonde eu lembro também que eu fui para Bahia para tentar, voltei para Jacobina, para casa de um irmão meu, para tentar mudar, curar essa depressão. E lá, uma vez eu tentei me matar. Eu estava em cima de uma ponte e aí eu queria me jogar de lá. E quando eu dei por mim, eu estava dentro da igreja, um monte de gente orando por mim, expulsando, né? Porque, na verdade, o inimigo tinha manifestado no meu corpo ali. Na ponte, alguém te pegou e te levou pra igreja? Você acha que foi isso? Deus, pastor Esther. Porque eu não lembro como que eu cheguei ali. Diante de Deus, eu não lembro como eu cheguei naquela igreja. Não lembro. E quando eu dei por mim, eu estava dentro daquela igreja de joelho e o pessoal orando por mim, expulsando, né? Porque, na verdade, o inimigo tinha manifestado ali. E quando eu voltei ainda aquele processo, porque é um processo muito grande, né? Quando você tá assim com depressão, eu não conhecia Jesus. Eu lembro que eu tomava vários remédios. Era remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar, né? Era muito remédio. E eu fazia tratamento no Hospital HPAP, lá em Taguatinga, em Brasília. E eu lembro que um dia eu não dormia à noite. Eu ficava a noite toda zanzando dentro de casa. Noite toda andando dentro de casa. Quem tem depressão sabe que realmente é terrível. E aí, à noite, eu mudando de canal. Aí chegou naquele programa R.R. Soares, né? Que passa na madrugada. E aquele homem, pastor Esther, começou a contar toda a minha história. Pastor Esther, ninguém foi na minha casa dizer Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus faz uma obra. Ninguém foi na minha casa, ninguém evangelizou para mim, ninguém falou de Jesus para mim. Através de uma televisão, o Senhor usou aquele homem e ele começou a contar a minha história. E eu falei assim, esse homem tá contando a minha história. Eu fiquei assim, admirada, né? E eu falei, gente, como pode? E ele contava detalhes. Ele falava, você que tá com depressão, você tá no fundo do poço. E eu falei, meu Deus, esse homem tá falando de mim. Então eu regalei meu olho e falei, gente, como pode? E ali eu falei bem assim, eu vou na igreja de crente. Eu vou na igreja de crente. E aí, isso era madrugada, né? E eu ansiosa pra ir na igreja de crente. Quando amanheceu o dia, não tem igreja, né? Tá aberta, não tem culto aberto. Pra ter culto pra gente ir. E aí, quando foi à noite, eu fui. E eu lembro até hoje, quando eu cheguei na igreja, sabe, assim, o culto tava uma benção. Quando eu pisei a planta dos meus pés na igreja, veio uma mulher de cima do altar cheia de Deus. E ela veio sapateando, sentindo a graça de Deus. E ela colocou a mão na minha cabeça. E ela falou assim, hoje eu tô desfazendo uma obra de macumba que fizeram pra você. Ou pra você morrer, ou pra você ficar louca. Eu vejo o seu cérebro como se estivesse num crânio, né? Um crânio humano e seu nome dentro desse crânio humano. E pra você ficar louca. Realmente, eu tava num ponto de ficar louca. Daí a gente dá pra ver, né, pastor Esther, que as trevas são terríveis, né? Então eu fui vítima de uma obra de macumba. E por eu dar muita legalidade pro inimigo, ele teve êxito na minha vida, né? E queria me destruir. E ali eu não vi mais nada, né? E ali novamente o inimigo manifestou no meu corpo. E eu passei ali de trabalho de libertação mesmo, foi 3 meses, pastor Esther, manifestando demônio, de tarde, de dia, de noite. Nossa. Eu ouvisse uma oração do Davi Miranda no rádio, se eu estivesse limpando a casa, o inimigo queria manifestar no meu corpo. Eu já sentia, porque eu sentia. Então, meu corpo já começava a tremer, uma coisa ruim. E eu falava, meu Deus, vai manifestar. E eu corria e me ajoelhava no pé da minha cama. Sempre era assim. E aí, como que eu aceitei Jesus? Então, eu ouvi ali tudo. E quando eu comecei a ir aos cultos, eu falei pra Deus. E aí, eu vi o povo falando em mistério, rodando, né? E aí, na macumba também tinha aquilo, mas só que era diferente, né? Lá na igreja eu senti uma paz muito grande, algo diferente. É muito diferente. Aquilo que é de Deus é diferente. E ali eu falei bem assim, meu